Superman edição 16, uma HQ mensal da DC escrita por Josh Williamson e desenhada por Jamal Campbell no ano de 2024, faz parte da grande saga Poder Absoluto. Uma saga onde Waller conseguiu o que queria, fez com que todos os heróis ficassem sem seus poderes. No exato momento em que isso acontece, Superman é atingido por um tiro e está entre a vida e a morte. O que será que irá acontecer com o Homem de Aço? Antes de começar, deixe seu like e se inscreva para ficar por dentro das HQs mais recentes da DC. E agora se acomode bem onde você está, pois em breve a história irá começar. A história começa com um flashback de muitos anos atrás. Vemos um livro de mágica para crianças. Martha Kent, mãe de Superman, diz para Jonathan vir logo e se sentar, pois o show estava prestes a começar. Jonathan até se pergunta por que não esportes, e Martha diz que um dia terá esportes também, mas ele ainda é uma criança e ainda acredita em mágica, e considerando que eles já sabem, eles sempre souberam que ele faria coisas fora da caixa. Jonathan se pergunta apenas onde conseguiu aquelas cortinas. Vemos então o pequeno Clark, no que Martha diz ser lençóis que acharam em uma vendinha. Clark pergunta se eles estão prontos, e pede para que sua mãe diga algo, e Martha diz: "Boa tarde, senhoras e senhores. Se preparem para uma tarde de maravilhas e espetáculos. Não se assustem com as ilusões que enganam seus olhos. Apresentando... Clark, o imaginador." Sim, pessoal. Clark Kent, que tem fraqueza à magia, era apaixonado por mágica quando criança. Martha diz que sua capa ficou ótima, e seu pai Jonathan diz estar animado para ver alguns truques. Clark rapidamente retruca, dizendo que não são truques. Para ele, a mágica é real, e de acordo com o livro, deve ser tratado como algo sério. Após isso, ele pede para que seu pai pegue qualquer carta, e ele a pega. O pequeno Clark até tenta adivinhar, porém ele erra no seu palpite. Ele diz precisar começar de novo, enquanto sua mãe diz que está tudo bem, porém acontece algo estranho. Seu pai pergunta se o que está vermelho em sua camisa fazia parte do truque. Clark olha e parecia algo como sangue, e se desespera. A história volta para o presente, logo após Clark ter levado um tiro sem ter os seus poderes de resistência. Seu Incrível diz que ele perdeu muito sangue, e aqui percebemos que os heróis estão tentando fazer uma espécie de cirurgia em Clark. Seu Incrível diz que será muito difícil encontrar o doador para ele. Eles até comentam como tiveram sorte dessa bala não ter acertado nada em seu peito. No entanto, eles estão preocupados com a bala que acertou seu ombro, pois está próxima da artéria axilar. Ele é um lutador, mas se o Superman não é mais um Homem de Aço, por que será que eles precisariam de um bisturi de kryptonita? Na verdade, seu Incrível comenta que caso seja algo temporário e ele retome seus poderes, eles precisariam usar. Eles precisam estar prontos para tudo. E enquanto a HQ nos relembra de como Superman foi atingido, pergunta para Incrível como ele está tão calmo. E ele diz que é porque eles precisam estar. Eles fizeram diversas cirurgias, mas nenhuma tão importante como essa. Eles precisam do Superman caso eles queiram ter alguma chance de sobreviver a esse ataque da Waller e de suas armas Amazo. Ela os acertou em todas as frentes e ela está vencendo. E através de uma das falas de um soldado da Waller, vemos que eles estão estabelecendo um toque de recolher, dizendo que se você não tiver superpoderes ou não for um vigilante, você não precisa ter medo, mas havia uma mulher encapuzada ali. Ela vai até uma parede onde está desenhada uma porta, e ela tenta dizer uma espécie de palavra mágica, mas falha, e um dos soldados avista ela e pergunta o que ele estava fazendo. Afinal, havia um toque de recolher. Ela os ignora, e o soldado, através do seu scanner, descobre de quem ela se tratava. Zatanna Azatara, usuária de magia, ou como o soldado diz, costumava ser. Ele diz que seria fácil, sem os seus poderes ela é como uma mágica comum. Talvez ela poderia até mostrar a eles um truque bobo, e ela pede para que eles não atirem. É mostrado um flashback onde um Bruce Wayne mais jovem diz a ela que ela não pode confiar somente na magia. Ele comenta que o pai dela é um mágico incrível, mas há outras habilidades que ela pode aprender e ser úteis a ela um dia. Ela pergunta o que ele estava querendo dizer, por acaso ele estava tentando ensinar ela a dar socos? E a cena volta para a atualidade. Os soldados se aproximam para levá-la. No entanto, ela os acerta com a sua capa e consegue derrubá-los depois de alguns socos. Ela acerta um poderoso soco no soldado e brinca que isso poderia ser considerado um truque bobo. Só que nesse momento o reforço com mais soldados aparece, encurralando Zatanna. No entanto, uma luz muito forte é vista de repente. Era Mercy Graves, que diz tê-la visto em Vegas e amado seu show. Ela salva Zatanna com o auxílio de uma espécie de campo de força. Zatanna se pergunta como ela foi encontrada. Mercy diz que conseguiu apenas seguindo os soldados. Zatanna pergunta para onde eles poderiam ir, afinal Waller está com soldados em todo lugar. Onde poderia ser seguro? A resposta é a Fortaleza da Solidão do Superman. Mercy comenta que após o ataque de Brainiac, Superman estabeleceu meios de evacuação da Supercop para a Fortaleza, algo que foi providencial para essa noite. Zatanna então se depara com vários heróis que foram salvos por ela, e então estão agrupados na Fortaleza. Eles estão tentando não alertar Waller sobre isso. Nesse momento, o Tornado Vermelho se ofende com o Besouro Azul que diz não saber se pode confiar em robôs naquele momento. Mas ele se justifica dizendo que é um exército de Amazos atacando todos seus amigos e família. Tornado Vermelho diz que esses robôs são controlados por Waller, enquanto ele tem sua própria mente. Ted pergunta sarcasticamente se ele tem certeza disso, o que enfurece muito o Tornado.
Clark para a briga que estava acontecendo. Ele diz que eles não podem lutar entre eles precisam trabalhar juntos para salvar as pessoas que não estão ali. Seu Incrível diz que eles colocaram um traje de recuperação nele, pois ele está muito lesionado, e os raios de sol não podem mudar isso. Afinal, suas habilidades de cura se foram. Clark comenta que mesmo que ele morresse, não seria a primeira vez e ele tem prioridades maiores agora. Ele pergunta onde está Connor e seu filho John, e recebe a resposta que não gostaria. Eles não conseguiram salvá-los. Mercy diz que realmente tentou, mas havia muitos amazos. Ela salvou Clark, mas não conseguiu salvar seu filho e Connor. Ela pede desculpas para Clark, que rapidamente a abraça, e diz que sabe que ela fez o seu melhor e agradece. Ela diz que odeia ser emocional e acha que está passando muito tempo com ele, por isso sentimentalismo. Superman diz que todos estão feridos e não há nada de errado nisso. Enquanto isso, Zatanna diz ter uma ideia, algo que os faria ter vantagem sobre Waller, e isso envolve magia. Ela explica que existem Dark Roads como caminhos que são invisíveis para todos, e o interessante é que não é preciso ter habilidades mágicas para atravessar. Eles podem usar isso para transportar as pessoas. Eles precisam apenas encontrar o mapa de Modru, pois essas Dark Roads são perigosas. Ela acredita que os dois podem juntos não só buscar ajuda, mas derrotar Waller. Superman então se pergunta por que ele e não outra pessoa. O motivo é que as Dark Roads respondem a certas coisas, como a morte. Tendo em vista que ele já morreu uma vez, ele poderia passar. Clark diz para ela ir até a sala principal, para junto de Bruce e Diana elaborarem um plano maior. Mercy então sai da sala, dizendo que ainda há muitas pessoas para salvar. Ela não pode simplesmente sentar e não fazer nada, mesmo que seus novos poderes a façam ser um alvo. Clark diz a ela que possui uma missão especial, uma missão super secreta. Ele precisa dela para achar alguém. A história corta para Metrópolis, onde há um Amazo voando. Vemos Lena, Jimmy Olsen e Banshee prateada na Supercop, que está destruída. Jimmy pergunta se eles estariam seguros ali, pelo que Banshee diz a ele que espera que sim, afinal ela está sem poderes. Jimmy se pergunta onde está o Superman, e Lena diz não querer deixá-lo preocupado, mas com certeza Clark seria o primeiro alvo de Waller. Lena então pergunta se Lex consegue se lembrar de alguma coisa. Lex então se desculpa, pois ele não consegue se lembrar de nada, nem mesmo de ser Lex Luthor, então ele não pode ajudar. Sua perda de memória aconteceu algumas edições atrás graças a Brainiac. Banshee então se senta e se explica para Jimmy como ela se sente destruída sem seus poderes. E Jimmy a conforta, dizendo que ela continua sendo a mulher que ele ama, sem ou com poderes. Lena então busca por arquivos encriptados e percebe que uma das armaduras de Lex sumiu. O Pacificador aparece nesse momento. Ao que parece, assim como Oliver Queen, ele traiu os heróis. Ele diz que estavam ali para roubar tudo o que tinha na Supercop, e ter eles ali era um presente. Ele diz que Lex é o mais procurado por Waller e pede para que ele seja pego. Lena se atira então em um dos soldados, implorando para que ele não seja levado. Jimmy até tenta resistir, o que surpreende os inimigos, pois mesmo sem poderes ele estava reagindo, mas ele continua sendo perdedor para os inimigos. E nesse momento vemos vários raios laser sendo disparados. Era Lois Lane, usando uma das armaduras da Supercorp. Ela diz que se Waller está atrás de Lex, eles precisam manter ele o mais longe possível dela. A guerra estava declarada entre eles, e é desse jeito que, por enquanto, termina a história. Superman edição 16 é uma pequena história incluída na saga Poder Absoluto. Eu particularmente não gosto quando as edições mensais têm suas histórias interrompidas para suprir buracos nos roteiros das grandes sagas. Contudo, essa HQ tem artes muito bonitas, como de costume e o bom trabalho de Jamal. Quanto à história, ainda é muito cedo para dizer se ela é boa ou ruim. Particularmente, gostei da forma como Superman busca ajudar a todos, mesmo que ele esteja incapacitado. Ele exerce um papel de apoio emocional aos heróis, pela figura que ele representa. E você, o que está achando dessa história? Deixe seu comentário e, se possível, deixe seu like e se inscreva para ficar por dentro de todas as histórias mais recentes da DC. Eu vou ficando por aqui e em breve estarão saindo as próximas edições dessa HQ. Até mais e fui!